Fala galera, você está no FonziCast, o melhor canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre advocacia. Hoje nós trouxemos um especialista, o Silvestre Negrão. Ele é advogado criminalista e empresário. Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tudo beleza, Xande. Tudo Maravilha. bem? Boa noite a todos, né? Boa noite porque nós estamos falando à noite, né, Xande? É bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você tá vendo, né? Viu? Só para começar, conta um pouco da sua história, por que você foi para essa área, esse ramo de atuação? Xande, é uma história bem assim, legal, né? Como diz o meu pai é advogado também há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E o velhinho é bom. Tá firme, faz júri até hoje. Até hoje? Dá os gritos pulinhos dele lá. E eu cresci praticamente dentro do escritório. Ah, já cresceu né? em Meu volta, pai né, disse que eu fui feito na mesa, né? Na escrivaninha, ele pau e nasceu o Silvestre. Aí, né? ó, já nasceu então, eu, dentro desde moleque, trabalho no escritório com meu pai e foi crescendo esse amor pela advocacia, né? Uhum. E eu costumo dizer que a advocacia, ela é um dom. Né? Não é o cara se formar e aí vou ser advogado. Não, a advocacia é um dom. E a advocacia criminal, então, ela é divertida, ela é gostosa. Ela não é aquela advocacia enjoativa, aquela advocacia do copia e cola. Entendi. Né? Mas tem que estar sempre se atualizando, né? Por mais que um caso seja parecido com o outro, né? Ele nunca vai ser igual. Cada um tem suas Cada um nuances. tem as suas peculiaridades Mas, voltando ao assunto, então eu cresci dentro do escritório. De moleque, saía com o skatinho embaixo do braço e tal, e ia abrir o escritório do pai, e atendia o telefone ali e tudo. E isso foi na época em que começou a vir o computador. Nós não tínhamos internet, não tinha nada disso, mas lançaram o computador. Meu pai até fez um consórcio para comprar um computador para pôr no escritório. A gente trabalhava, eu fiz curso de datilografia, então eu que datilografava as petições. O pai, ele redigia, né, e tal. Depois de um tempo eu mesmo comecei a fazer as petições, mas o pai redigia, fazia aquele rascunho, rascunhava, colocava ali e eu no computador não, na máquina da datilografia. Aí veio aquela Olivetti automática, aquilo lá era um show de bola, né, cara? Aquela era boa, né? Aquela era boa. Que ela apagava também quando você errava, né? Você não precisava ficar passando errorex e tudo mais. E aí, quando então lançou o computador, comprou um computador da Itautec. Até me lembro, pode falar essas coisas aqui, não sei. Não, pode, lógico que pode. Comprou um computador da Itautec e me colocou para fazer um curso no Senac de operador de micro IBM PC, que você tinha que fazer. Hoje a molecada já nasce mexendo, já sabendo, né? Ensinando a gente. Já nasce com o tablet na mão. Já. E aí eu tive que fazer um curso de operador de micro IBM PC para poder operar e fazer as petições. O editor de texto chamava RDP, redator. Aí você, por acento, você tinha que digitar o alt, os números. Tinha que fazer um curso mesmo para você operar o negócio. Nossa, eu fico imaginando o tamanho do arquivo. Vocês tinham, bicho? Não tinha, era disquete, né? Era tudo disquete. Não sei se é da época do disquete. Você é da época não, eu sou da época do disquete, mas... Era tudo disquete, você tinha que ter os disquetes ali. Bom, mas aí eu ia para fórum, protocolar as coisas e tal, corria do guardinha muitas vezes, porque eu só andava de bermuda e skate, né, cara? E o diretor do fórum, na época, proibiu entrar no fórum de bermuda. Nossa. Então, como a bermuda do skatista é aquelas bermuda comprida, mais larga, né? Larga e tal, eu baixava ela até a canela, assim, subia a meia, né? Guardava o skate embaixo da escada ali da entrada do fórum, né? E entrava no fórum, protocolava as petições e tal. Hoje eu dou risada disso, né? Esses dias nós fizemos um júri com o Dr. Edson Semensati, promotor de justiça, e em que eu estava atuando ao lado dele como assistente de acusação. Mas depois a gente vai entrar nisso, né? E eu relembrei essa história.
né? Porque o Semensat ele tem 37 anos, 38 anos de Ministério Público dentro de Maringá. Ah, entendi. Né? Então, eu, molequinho, eu vi aquele homenzarrão andando no corredor do fórum, falando alto, né? E esses dias no júri eu comentei isso com ele, eu ao lado dele trabalhando. Então, foi assim, mais ou menos. E aí eu me encantei pela advocacia, acompanhava o pai nos júris, nas coisas, e me encantei pela advocacia e fui fazer faculdade. Eu fiz em Presidente Prudente, porque Maringá, na época, só tinha o EM. Na época só tinha o EM. Só tinha o EM, não tinha nem Sesumar, não tinha nada. Só tinha a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. E eu fazendo o segundo grau, né? E eu descobri que Presidente Prudente seria o último ano em que o curso de Direito seriam só 4 anos de curso. Ah, depois ia aumentar. Depois já seria 5 anos, assim como era em todas as outras universidades e faculdades já. Mas em Prudente ainda era o último ano que poderia. E eu estava com 16 anos, fazendo o segundo ano. Aí já se inscreveu? Não, aí eu pedi para o meu pai me emancipar para eu poder fazer supletivo. Para passar na prova. Para eu fazer o segundo e terceiro. Ah, entendi. Fazer o vestibular. Fazer o vestibular e fazer entrar. a faculdade. Entrou com 17 anos, então. Entrei com 16 para 17. 16 para 17. Porque eu faço aniversário em março, então eu entrei com 16 deu para entrar. Para 17. Olha só. E foi uma luta, né? Foram 4 anos, porque eu fui morar lá os primeiros 6 meses, mas não deu muito certo, questão financeira também e tudo mais. Embora eu dava aula de inglês lá para poder me sustentar e ganhar um dinheirinho e tal, mas eu tinha que estar trabalhando aqui, né? Então, tinha um ônibus que saía aqui do Posto Presidente todos os dias. Então, você ia todo dia para Presidente Prudente, dá o quê? Umas 2 horas de viagem? Dá 200 quilômetros. Né? Então, dá 2 horas e pouquinho. Então, tinha um ônibus que algumas pessoas aqui em Maringá, inclusive colegas de profissão hoje, né? A gente pegava o ônibus ali no Posto Presidente 5 horas da tarde, ia para Prudente, estudava e tal, depois pegava o ônibus lá 11h15, e chegava aqui 1 hora da manhã, 2 horas. E aí trabalhava o dia inteiro. Não quebrava, né? E trabalhava o dia inteiro no escritório com o pai. Trabalhava o dia inteiro no escritório e depois pegava o ônibus. E foi assim, aí me formei e... Teve resiliência, então, queria mesmo ser advogado, né? Queria. Eu gosto demais do que eu faço. Por isso que você falou, dá pra ver a paixão que você diz, dom. A advocacia criminal, ela, embora seja vista pela população em si, né? Como parece que a gente é criminoso. Eu até que vou querer te perguntar, discorrer um pouco mais sobre isso. Mas parece que a gente é criminoso, porque, porra, você defende bandido, né, cara? E, na verdade, a gente não defende o bandido, né? A gente não defende o crime por ele perpetrado, a gente não defende a conduta antijurídica e antissocial da pessoa, né? O que o advogado criminalista faz? O advogado criminalista, ele é um operador do direito, assim como o juiz, assim como o promotor. Nós somos operadores do direito, inclusive, dentro da Constituição Federal, não existe distinção entre nós. Entendi. Tá? Nós somos todos iguais. Operadores. Nós somos operadores do direito. Legal. Não se faz justiça sem o advogado. Tá? Isso tanto na área civil quanto na área criminal. Não se faz justiça sem advogado. Entendi. Então, nós somos imprescindíveis para que haja justiça. E o advogado criminalista, em si, ele trabalha como fiscalizador da aplicação da pena. Porque da na verdade, justiça, na verdade. Então, a pessoa tem que ser defendida, né? Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Tá? Tanto é que quando a pessoa não tem poder aquisitivo para constituir um advogado, o Estado é obrigado a fornecer, a nomear um advogado para ele. Tá? Antigamente, o Estado do Paraná, embora os juízes já arbitravam honorários para advogados dativos, mas o Estado não pagava. A OAB fez um convênio com o Estado, então, né? E agora é que criou-se, então, agora não, já faz um tempo, que criou-se a Defensoria Pública, mas mesmo assim, muitos advogados ainda são nomeados para fazer a defesa, porque ninguém pode ser condenado, julgado, não tem julgamento, sem que haja a ampla defesa e o contraditório.
Legal. Tá? Isso é constitucional. É bom você falar dessa questão do preconceito contra o advogado criminalista, então, para a galera já ficar ciente que você está defendendo o direito, né? O direito, o direito. Não, se a lei... Não quer dizer que você concorde com a pessoa fez, a conduta da pessoa, jamais. Jamais. Existem condutas, inclusive, injustificáveis. Exatamente. Né? Com relação a crimes hediondos, o crime de pedofilia. São coisas assim injustificáveis. Né? Mas o que o advogado faz nessas situações? Tá? E também depois nós vamos entrar mais nisso, né? Até mesmo com relação à lei da Maria da Penha e tudo mais. Mas o que o advogado faz nesses casos? O advogado busca a correta aplicação da lei. Entendi. Tá? Se a lei diz tem que ser aplicado no mínimo tantos anos, tem que ser aplicado no mínimo. O cara tem direito à liberdade. Então, tem que conceder a liberdade pro cara. Exatamente. E outra, cabe ao juiz, né? Dar a sentença e julgar, né? Não, sempre é o juiz. Então. Né? Sempre é o juiz. Só que o juiz ele tem que julgar também de acordo com os ditames da lei. Exatamente. Se o juiz erra, tem o tribunal para consertar. Tá? Porque todos nós somos humanos e todos nós somos factíveis a erro. Claro. Tá? Então, você errou, o advogado ele pode errar, o juiz pode errar, o promotor pode errar, tá? Mas aí tem o tribunal para consertar os erros, e muitas vezes conserta, muitas vezes não conserta. Mas foi interessante você entrar nesse aspecto, porque, por exemplo, não sei, você mesmo entendendo toda essa dinâmica, mas teve algum caso que você já pegou e falou, não, esse eu não vou defender, não. Ou nunca aconteceu? Xande, isso é uma pergunta assim, sim, já teve. Já teve casos, por exemplo, eu não gosto muito de atender questão de crimes sexuais, vamos pôr assim, tá? É que até porque se você se sente desconfortável, você tem o direito também de não atender, né? Sim, eu tenho o direito de recusar, né? Eu tenho, graças a Deus, na advocacia nós temos essa prerrogativa, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Tá? Então, para que eu atenda um caso desse, eu tenho que estudar ipsilíteris a situação. E aí eu geralmente elevo um pouco o valor dos meus honorários, porque é um crime que eu não te causa um mal-estar? Dependendo, porque tem algumas coisas. E tem algumas coisas que eu falo, cara, não dá, não vou atender. Mas meu... Né, eu não gostava muito de atender latrocida também, que é aquela questão do roubo seguido de morte. Porque eu não... São algumas coisas que são difíceis de você atender, mas a gente acaba atendendo. Até porque, exatamente, faz muito sentido o que você explicou. Todo mundo tem direito à defesa. E a questão do crime sexual é a mais séria. Tem algumas coisas que aparecem pra gente. Eu tenho 98 para cá, 24, 25 anos de atuação? De atuação. Faz tempo já, né? Então já apareceu coisa do Arco da Véia. Nossa Senhora. E, por exemplo, esses casos de comoção nacional, que dá uma repercussão. Eu ouço muita gente falar assim, mas essa pessoa não tem direito à defesa. Não é assim que funciona, né? Veja bem, Xande, depende do prisma que você olha, tá? Todo crime midiático é um crime difícil de defesa. Exatamente. Mesmo porque o cara ele já vem condenado. Já vem condenado. Tá? Mesmo que ele seja inocente. Ele já vem condenado. E aí depende do prisma que você olha. Eu vou fazer um exemplo aqui para você. O filho do teu vizinho, ele é maconheiro, safado. O teu filho é dependente químico. Entendi, é verdade. O meu filho é dependente, o do outro... O filho do teu vizinho saiu, tomou uma cachaça, atropelou bêbado, alguém. Desgraçado, passou lá no ponto de ônibus lá, matou 5 pessoas. O teu filho, coitado, ele errou, ele tomou uma cerveja, deu algum problema. Ele não quis. Nele. A aplicação da lei tem que infelizmente.
Né? Mas ele é o teu filho, então depende do prisma que você vê, né? O filho do teu vizinho é um ladrão, safado. O teu filho, ele tem um problema, ele é cleptomaníaco. Ele precisa ser tratado clinicamente. Não é cadeia que vai resolver o problema para ele. Entendi. Então essa história de que precisava matar, precisava fazer... Não, uma vez eu estava num churrasco, eu vou até contar um fato. Pode contar, legal. E a gente tava jogando um truco, tomando uma cerveja, falando isso, deixa eu dar um gole. Gente, a gente tá tomando agora, mas é porque já passou das 6, né? Das 7. E eu tava no churrasco, a gente jogando truco e tal, e eu falei na mesa que eu era advogado. Na hora, um cara que tava do lado... Ixi, hoje em dia ainda todo mundo sabe. Eu odeio advogado, não sei o quê e tal. Eu falei, beleza, irmão. Cada um... O problema é seu, né, cara? Eu vou continuar jogando meu truquinho aqui e tal. Passado umas 2 semanas, mais ou menos, toca meu telefone de madrugada. Eu atendi. Quem era? Rapaz, era o rapaz. Que o filho dele foi pego numa blitz, que tinha bebido e brigou com os policiais, estava sendo encaminhado para a delegacia. E ele queria muito... Eu falei, poxa, ainda bem que você odeia o criminalista, né, cara? Você vê? Até a hora que precisa, né? Né? Então, foi bom. Você aprendeu. Interessante. Né? Então, essa história de esse cara tinha que morrer, esse cara tinha que... Muito então, depende depende do prisma, não cabe, irmão. Né? Agora, todo crime midiático é difícil, terrível. né? Nós tivemos exemplo aí agora, semana passada, foi julgado aqui em Maringá aquele cara do Ceasa lá, o Macaco, apelido de Macaco, eu não lembro o nome dele aqui. Você deu uns tiros no rapaz no açougue lá. Em alguns rapazes, né? Não, ele deu, na verdade, atingiu 2 pessoas, mas ele foi... eu não lembro direito aqui, mas ele foi responsabilizado por 4 tentativas de homicídio 3 tentativas de homicídio por dolo direto e 2 por dolo eventual. Eventual quando não há intenção de matar, mas você se coloca na situação o dolo de direto poder. é aquele que você quer o resultado. O eventual é aquele que você prevê que possa haver o resultado, mas você não tá nem aí para ele. Tá? Se matar, matei. Se não matar, não matei, eu vou atirar. Entendi. Entendeu? O dolo direto, não. Eu quero matar. Tá? Então é mais ou menos isso. Senão, se a gente for explicar dolo eventual, dolo direto, culpa consciente, patatada, e nós vamos discorrer a noite inteira aqui. Tá? Então é isso. Respondendo a sua pergunta, todo crime midiático é... Então, esse caso, e também teve o do menino da Jennifer, né? Que também foi um caso que deu bastante repercussão, que é aquela questão do estupro e depois seguido de morte, matou a menina, jogou a menina. Então, são crimes que, assim, a defesa ela fica muito... Como é que eu vou dizer para você? Muito difícil de se fazer, né? Mesmo porque é uma situação que também choca qualquer um. Qualquer um. E esse tipo de crime, ele vai para júri. Então tem os jurados. O que é o júri? O tribunal do júri. O tribunal do júri, existem os crimes comuns, tá? E os crimes de lei especial e os crimes dolosos contra a vida. Então, todo crime doloso contra a vida vai pro tribunal do júri, tá? Crime culposo, não. Crime tá? culposo, o latrocínio, por exemplo, não vai para júri. Tá? O latrocínio ele é julgado pelo juiz singular, juiz togado, mas juiz singular. Tá? O júri, o que é o júri? O júri ele é composto por um conselho de sentença, tá? Onde essas pessoas são pessoas comuns da sociedade. Né? Quer dizer, tipo, são seus semelhantes, então. Isso, né? Isso é o único crime que é julgado pelos nossos semelhantes. Entendi. Tá? Então, é constituído ali, vão lá, é feito um sorteio, tá? E essas pessoas, então, vão no dia, vão 21 no dia. 21. Dessas 21, são sorteados 7. Então, você nunca sabe quem que vai cair e quem que não vai, né? Aí... sorteio, não dá pra... Por exemplo, a defesa ou a acusação escolher? A defesa e a acusação, eles têm direito à recusa. Entendi. Tá? Então, por exemplo, levanta lá, Alexandre, Meneghetti, pau. Não quero esse. Aí nós temos direito a 3 recusas, tanto a defesa quanto a acusação, tá? Independente da quantidade
de réus. Por isso que já vão 21, né? Isso, tá? Então, Alexandre, tá, você faz. Aí eu pergunto, posso perguntar para você, né? O que você faz da vida? Eu sou o cara lá do podcast e tal. Tá, então beleza. Então vai. Aí o promotor pode falar, não, eu não quero. Aí você senta lá. Né? Então, você tem isso. E é difícil, porque às vezes você pega um feminicídio e aí. E aí só dá mulheres no conselho de sentença. Daí a gente tem que tentar. E até para deixar um pouco. Deixar imparcial, não usaria essa palavra, mas deixar um pouco mais justo. Mas a sociedade está muito punitivista. A sociedade está né? muito punitivista. E é bom isso também. E hoje, o conselho de sentença são mais estudantes de direito. Que já tem alguma relação. São funcionários públicos, são pessoas mais relacionadas. É o que eu tenho mais visto, né? É porque eu vejo muita série americana, por exemplo, é mais ou menos aquilo mesmo? Que eles retratam, ou aqui no Brasil é diferente? Porque você chega lá, vem o advogado de defesa, aí vem a acusação, tem os júris ali, eles dão a sentença e o juiz dá a pena? É mais ou menos isso? Deixa eu te explicar. Tá. Então é escolhido esse conselho de sentença. Tá? O que o conselho de sentença faz? O conselho de sentença vai decidir se o cara é culpado ou inocente. Entendi. Eles decidem. Tá? E sem influência do juiz. O juiz, sem influência do juiz. Entendi. Tá? Essa era a minha dúvida. O juiz ele está ali para dar a sentença e fazer a dosimetria da pena. Então, o jurado ele não decide, você vai pegar 30 anos, você vai pegar 15 anos. Não, o jurado não decide isso. O jurado decide se ele é culpado ou se ele é inocente. Então tem os quesitos. Até porque o jurado não tem o conhecimento da lei para impor a pena, né? Quem tem o conhecimento é o juiz. É o juiz, tá? Para questão de dosimetria é o juiz. Legal. Então, mas tudo é votado pelo jurado, tá? Tem as qualificadoras. Então, existe, por exemplo, o crime de homicídio, que tem as qualificadoras. Tá? Então, teve ocultação de cadáver, teve mais ou menos assim? Motivo fútil. Motivo fútil. Não deu defesa, possibilidade de defesa da vítima, por meio insidioso ou cruel, como tortura, veneno, asfixia. Então, vem as qualificadoras. O que essas qualificadoras fazem? Ela aumenta a pena. Por quê? Crime de homicídio simples, sem qualificadora. Tá? A pena ela vai de 6 a 20 anos. Artigo 121, matar alguém. De 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Depende do... Aí vem ali a questão das qualificadoras, né? Aí as qualificadoras, quando qualifica... Então, por exemplo, uma qualificadora, vamos supor que... Motivo fútil. Qualificou. Então ela já começa de 12 a 30. Já não são mais 6. De 12 a 30 e sobe ainda. Isso. Aí tem as outras qualificadoras. As outras qualificadoras, elas vão funcionar como agravantes da pena. Entendi. Olha que interessante. E depois tem as atenuantes também, que o juiz pode compensar. Por exemplo, a confissão espontânea, o juiz pode compensar com uma das agravantes e tal. Então é nisso que o advogado trabalha. Tá? Para tentar tirar uma qualificadora, por exemplo, se houve discussão, se houve briga, né, não é um motivo fútil. E às vezes a pessoa estava temendo pela própria vida, mesmo que a pessoa não estiver armada. Então é nisso que o advogado vai trabalhar, na questão da excludente de ilicitude, na violenta emoção, porque todo crime, Xande, crime, ele tem como é que eu vou dizer para você? Esqueci, fugiu aqui. Mas para que haja o crime tem que ter algo antecedente. Entendi. Eu esqueci a palavra certa. Mas alguma situação, você diz, que influencia para o crime acontecer? Para que haja aquele crime. Por exemplo, o cara é usuário de droga, ele vai roubar uma lojinha para usar droga. É isso que uma discussão, um tapa na cara, uma ofensa. Tá? Então, poxa, eu esqueci Não, mas não tem problema, eu entendi, para mim ficou claro. Você entendeu? O que eu achei interessante, que ficou claro para mim agora, e para deixar para a galera entender também, é essa questão de desmistificar isso, que o advogado criminal é pintado como uma pessoa ruim. Na verdade, todo advogado é bandido, né? Na gíria, né? Na gíria popular. Né? Esse dia eu encontrei um advogado e falei, vamos tomar uma coisa? Ele falou, de quem? Né? Os próprios advogados já fazem piada, né? cara. E eu só queria tomar uma cerveja, velho.
Essa foi boa, hein? Oxe, tá calor aqui, eu vou tirar essa. Pode tirar, fica à vontade. Vamos tomar de quem? Né, vamos tomar. Legal, mas uma outra questão que nós vamos entrar aqui. Agora eu queria falar sobre a questão das drogas. Já que nós estamos falando de que influencia e tal, você acha que a política aqui, essa questão de a pessoa usa droga, ela pode ter uma pena alternativa. Não sei, como é que funciona, como que... Só explica para mim saber. O uso, embora a população, a molecada aí, né, os de menores ou a molecada aí acha que hoje porque não vai mais preso você fumar maconha ou você usar droga, né, não é mais crime, não. É crime. É crime. Tá? É crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, tá? Que trata sobre a questão das drogas. Tá? É uma lei especial equiparada a crime hediondo. Para a questão de... ela não é crime hediondo, ela é uma lei especial equiparada ao crime hediondo. Porque tá? os malefícios que causa para a sociedade... Com relação à progressão de regime. Então, tudo vem de uma forma diferenciada dos crimes comuns. Tá? Que também houve uma alteração agora, que antes era 1/6. Tinha isso, 2/5, 3/5. Por bom comportamento, você não. Bom comportamento, o que vai ser o bom comportamento? Só vai ser um atestado para que, por exemplo, aquele que precisa fazer o exame criminológico, né, os crimes que envolvem grave ameaça ou violência, como crime de roubo, essas coisas. A pessoa, para que haja progressão de regime, porque nós temos 3 regimes prisionais no Brasil, tá? O regime aberto, o semiaberto e o fechado. Que aí é... Tá? O regime aberto, de 1 dia a 4 anos, desde que a pessoa seja réu primário e não reincidente em crimes dolosos. Tá? Entendi. Então... de 1 dia a 4 anos. O semiaberto, de 4 anos e 1 dia a 8 anos. Fechado, de 8 anos em diante. Só para me entender, o semiaberto, então, você vai pra rua e tem que dormir na cadeia? É mais ou menos isso? Ou... não seria isso, mas vamos pôr aqui. O sistema prisional no Brasil é horrível. Né? As cadeias são horríveis. Não tem estrutura. Não tem estrutura nenhuma. Isso tem que ser dito, porque realmente é uma... Qual seria o preso do semiaberto? Tá? Teria que fazer isso, sim. Existem, por exemplo, aqui em Maringá tem o CEPIM, que é a Colônia Penal e Industrial de Maringá. Tá? Então, seria isso. O cara pode trabalhar durante o dia, monitorado e tal, e volta para dormir lá. Mas não tem vaga. Então, faz-se a harmonização do regime. Tá? Coloca a tornozeleira no cara. Hoje existe essa questão da monitoração. Tá? Então, coloca a tornozeleira no cara. O cara pode trabalhar e volta para casa dele para dormir. Então, às 8 horas da noite ele tem que estar em casa, só pode sair no outro dia às 6 horas da manhã. Esse é o... entendi. Sábado, domingo, feriado, dentro de casa. Não precisa ir para prisão, mas ele tá preso dentro de casa. Tá preso dentro de casa. Tem que estar ali. Né? Tem alguns casos até pior. Pior. Mas agora ficou mais claro, porque na minha cabeça o semi-aberto então tem essa questão da tornozeleira. Então, tá explicado? Tá explicado. Pergunta do semi-aberto? Tá, né? E aí tem o fechado. Que tem o fechado que é fechado. Você não sai daqui enquanto não cumprir. Enquanto não cumprir ali. Então, eu estava falando a questão de progressão, né? Que antigamente era 1/6, 2/3. Para você fazer livramento condicional, você tinha que cumprir 50% da pena. Aí vem a questão... Eu tô explicando de uma forma bem básica. Só para dar uma pincelada ali. Aí, tal. E agora também houve uma alteração com esse pacote anticrime aí e mudou algumas coisas na questão da progressão, né? Que agora é por porcentagem. Né, para crimes considerados hediondo, 40% da pena. Entendi. Aí se o cara é reincidente, 60% e tal. Quer dizer, deu uma dificultada um pouco na questão de progressão de regime. Entendi. Eu falo porque eu assisti um seriado esses tempos atrás, eu acho que era da filha da Daniela Pérez, alguma coisa, um caso antigo. Sei. Daquela menina que trabalhava na do Globo. Ator lá que matou Isso. ela. E eu fiquei revoltado pelo seguinte fato. Eu acho que na época
tinha até uma questão de... Eram 20 anos, o máximo que podia pegar? Não. Já era 30. Ah, já era 30. Já era 30. O que mudou do... Eles falaram assim, é melhor dar os 20, porque se der mais eu não entendi direito, mudou, né? Como que é o nome dele? O que mudou desse caso pra cá? A Glória Pérez e tal, então fizeram uma campanha. Foi legal, porque daí criasse a questão da lei dos crimes hediondos. Isso, exatamente. Isso, tá? Em que daí a progressão de regime ela passou a ser 2/5, 3/5 e tal, pra dificultar realmente essa questão de progressão de regime para pessoas que cometeram crimes bárbaros. Tá? Porque antes era muito... Ele mesmo, eu acho que ficou 6 anos. Eu acho que não deu isso, né? Eu Ele acho que foi não pro deu. Semiaberto, mas eu acho que não deu 6 no nem fechado, isso. não. Nossa, porque a progressão dele ainda era com sexto, tá, de pena. Então era considerado um crime comum. Então às vezes é até bom ter um caso assim de comoção até para se rever a lei, né? Que você é advogado de defesa para você. Mas realmente, uma comoção foi exatamente o que você disse. O cara já chega condenado. Já chega condenado. E o advogado vai trabalhar para que seja aplicada a melhor pena para ele. A mais justa. A mais justa. E caso haja aí uma exacerbação, errei a palavra toda, mas da pena, então aí o tribunal pode reformar, pode mudar alguma coisa. Ah, entendi. Mas eu fiquei revoltado porque, 5, 6 Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua. É o nome exatamente. do cara. O próprio, inclusive, assisti semana passada. Muito bom. Mas eu lembro da época do crime, que daí aparecia que ele tava com o preto velho no colo, tinha umas histórias assim. Tinha vários. O capeta que mandou ele matar. E aí depois foram ver a mulher dele, estava envolvida também. Foi um rolo. Eu falei, nossa. Mas agora, pensando por um outro aspecto aqui, vamos pensar assim, você que é advogado, você acha que o cliente chega e te conta a história verdadeira? Ou ele... Porque ele não tá num confessionário, né? Xande, não me interessa. Não te interessa? Então. Você vai ouvir os fatos que ele tá dizendo. Veja bem. E trabalhar em cima disso. Veja bem, não me interessa se ela é coroa. O interessante é que faz... Não me interessa, Xande, a história do cara. Entendi. Veja bem, por um ponto. Se o cara quiser chegar lá e mentir tudo pra mim, o problema é dele. Paciência. O problema é dele. O que o advogado trabalha? É lógico que se ele chegar lá e me contar toda a verdade, tá? Dá pra você saber trabalhar de uma melhor. forma. Tá? Eu costumo dizer que nós somos igual médico. Inclusive eu falo pro cara. Cara, eu sou igual médico. Se você chegar aqui pra mim e falar que você tá com dor no cotovelo, eu vou dar um remédio pro teu cotovelo. E você tá com puta de um câncer aí, e esse câncer vai explodir e eu tô tratando teu cotovelo. Exatamente. Então você que sabe o que você quer contar pra mim. Tá? Mas o que o advogado trabalha? Né? Eu trabalho com o que eu tenho dentro do caderno processual. Tá? É aquilo que vai me trazer fundamento para que eu faça a minha defesa. Entendi. Então, se a investigação foi mal feita, se as provas ali foram alteradas, foram mal feitas, se há ali um flagrante induzimento para que aquilo tivesse acontecido, você está entendendo? Para que o relatório policial tenha saído daquela forma. Entendi. Tá? Então, eu costumo até ter alguns casos que você vai fazer no plenário em que é negativa de autoria, né? Porque você não tem outra tese defensiva, mesmo porque dentro do caderno processual você não tem uma prova inequívoca que o cara cometeu o crime. Então, muitas vezes eu desafio o Ministério Público, eu falo que você tem que provar. Quero que o senhor traga aqui uma prova. Se o senhor tiver uma prova aqui... Uma testemunha ocular ou um vídeo... Não, uma prova, porque dentro do caderno processual eu não tenho. Né? E muitas vezes a gente consegue absolvição porque, infelizmente, as instituições não fazem como tem que ser feito, não tem pessoal suficiente para que faça da melhor forma. E, embora em Maringá temos excelentes profissionais, o doutor Diego, que é o delegado da Delegacia de Homicídios, nós estamos falando ainda de crimes contra a vida, mas o doutor Diego é um excelente delegado, as investigações dele são ótimas, né? O que traz também fundamento para que o advogado possa fazer uma boa defesa. Claro. Né? Porque a defesa ela não significa só absolvição.
né? E sim, como eu já expliquei lá atrás, a correta aplicação da lei. Entendi. Agora eu vou pensar uma coisa que você falou, a questão do flagrante. Bicho, eu já ouvi. Não sei se foi um conselho equivocado, porque me falaram assim, tem que fugir do flagrante. Como é que funciona essa questão? Tem um tempo é bom você depois... ficar parado no mesmo lugar, né? né? Tem que estar sempre em movimento. E daí você liga pra mim. Essa questão, Chad, é uma questão muito relativa. O cara fugiu do flagrante, ficou 24 horas, 48 horas fora. Mas pode ter um agravamento depois? Não. Então eu pensei que tinha alguma coisa que... Não existe agravamento. Mas o que acontece? O cara estava em estado... Perdão. O cara estava em estado de flagrância, o cara não estava mais em estado de flagrância. Essa questão ela é muito relativa, tá? O que acontece? Se a polícia, tá, estiver em diligência ininterrupta, por exemplo, você matou o Duda, tá? Fica tranquilo, Duda, não vai acontecer não. E fugiu. E fugir. Só que a polícia tá no teu encalço, e você tá fugindo da polícia, e você pulou o muro, e você entrou numa casa, nem que você fique 48 horas fugindo da polícia, mesmo que a polícia não esteja atrás de você, mas se ela tá em diligência para te localizar, você ainda está em flagrante delito. Entendi. Tá? Então, por que a gente fala? Porque a polícia vai encerrar as diligências, aí a polícia encerrando as diligências, 48 horas. Não tem isso. Não tem tempo. Eu acabei de falar para você. Entendi. A partir do momento que encerrou as diligências ali, encerrou as diligências. Então, você não está mais em flagrante. Tá? E aí sim, aí você contacta o seu advogado vai chegar, vai conversar com o delegado, né? Aí você se apresenta. Você se apresenta. E tem um benefício em você se apresentar? Ou... Espontaneamente? Não. Benefício não. Você, é lógico, você vai ganhar a credibilidade, né? Porque um dos requisitos... E aí a gente vai falar sobre decretação de prisão preventiva, prisão temporária e tudo mais. Um dos requisitos da prisão preventiva e a prisão temporária, tá, é para que haja investigação e que você não atrapalhe as investigações e tudo mais. Porque é bom, é interessante isso. Eu sou meio contra, porque eu acho que é meio uma prisão de tortura. Que você pega o cara, muitas vezes... Não sabe se ele é culpado. Prende o cara lá e o cara, para sair da cadeia, ele acaba até confessando e entregando a mãe. Entendi. Agora, a prisão preventiva, um dos requisitos para que não haja decretação da prisão preventiva é você não se furtar a aplicação da lei penal. Entendi. Tá? Então você não está se furtando a aplicação da lei penal. Doutor, tô aqui. Fiz uma cagada, tá aqui a arma, tô aqui me apresentando, tenho endereço, tenho trabalho e tal. Então, mas isso por si só também não garante a sua liberdade. Claro. Cada caso é um caso. Por isso que eu falo, na advocacia criminal, por mais que um caso seja parecido com o outro, eles nunca são iguais. Tá? Então, tem sempre uma questãozinha diferente ali que vai trazer um pouquinho mais de trabalho ou um pouquinho menos. Legal. Tá? Então, essa questão do flagrante, você fugir do flagrante, né? Então já mudou minha cabeça, porque eu achava que se fugir do flagrante, depois de tanto... Por exemplo, na minha cabeça, você vê que todo mundo fala, é que todo mundo é advogado, né? Todo mundo sabe. Porque a mídia solta muito isso, né? Ele fugiu do flagrante, depois ele se apresentou com um advogado e saiu pela porta da frente. O que dá a aparecer pra nós? Mas é a lei. Porque a gente olha e fala assim, não, então é benéfico fugir do flagrante, não tem nada a ver. E existem alguns casos também que a polícia fala, não, a gente estava em diligência ininterrupta. O delegado vai lá e mete uma prisão em flagrante no cara. Do mesmo jeito. Aí você entra em juízo e pede o relaxamento, e o juiz muitas vezes concede. Tem juiz, inclusive, que concede o relaxamento e decreta a prisão preventiva. Nossa. A prisão dele tá ilegal, mas já que ele tá aqui, já fica aí mesmo, que eu já ia decretar. Lógico, o juiz hoje ele não pode mais decretar a prisão preventiva, tá, de qualquer pessoa, sem que haja, tá, o requerimento por parte ou do Ministério Público ou da autoridade policial. Entendi. Tá? O juiz hoje não pode mais fazer de ofício, não. Sob pena de responder pela lei de abuso de autoridade. E tem aquela questão também, por exemplo, da pessoa ter um risco de fugir? Sim. Tem, né? Sim, se furtar a aplicação da lei penal. Aí.
Tá? Tem o risco do cara fugir. Ou cometer outro crime. Ele vai se furtar ou cometer outro crime. Né? Principalmente se a pessoa for reincidente, pessoa reiteradamente dentro do mundo do crime, né? Eu comentei o negócio do outro crime porque eu lembrei daquele caso que teve repercussão nacional também do... Como é que era o nome do Lázaro? Que lá foi difícil de prenderem também. Que ela já devia estar desde o começo, né? Mas aquilo ali foi uma diligência ininterrupta. Ininterrupta, exatamente. Quando você falou, eu já me veio na cabeça. É uma diligência ininterrupta. Não parar de procurar. Ele ia prender. Né? Mas naquele caso ali já tinha sido decretada a prisão. Já tinha todo um... Eles queriam pegar pra prender ou pra matar. E mas fizeram. E aí que tá. Aí já você vê como é que a gente tem que se policiar. Porque eu já penso, mas merecia. Não é. A pessoa merece ser julgada, né? Merece ser julgado. Ninguém merece. Mas é fogo. O cara já chega com fala. O crime ele é descrito no artigo 121, porque ninguém também pode ser punido por aquilo que não é tipificado em lei. Exatamente. Tá? Então, eu estava até estudando depois, mas eu não vou entrar nesse detalhe, questão de racismo e tudo mais. Eu estava estudando hoje a questão da injúria racial e do crime de racismo. Entendi. São coisas diferentes. E tem a questão da imprescritibilidade de um crime e a prescritibilidade do outro crime. De outra. Porque então tem um que é prescritível e tem outro que não é prescritível. Tem um que é afiançável, os dois são crimes. E tem outro que não é afiançável. Sim, os dois são crimes e são o mesmo crime. É o mesmo crime. Só que um tá na lei do racismo, que é de... Não vou lembrar, que é de 89 ou 90... Não vou lembrar. E a outra está na injúria racial, que é uma questão mais nova, que foi aí colocado no Código Penal. E o crime de racismo é uma lei especial. E essa é uma questão. Então, os dois não é uma contravenção. Não. Os dois são crimes, só que são... Você vê que... O crime de injúria racial é quando eu olho para você ou para um grupo de pessoas, tá? E me direciono a essas pessoas de uma forma injuriosa. Entendi. Tá? E o crime de racismo é quando eu faço para coletividade. Entendi. Tá? Exemplo, só que são os mesmos. São os mesmos. É o mesmo crime, na verdade. Depende para quem você faz e da forma como ele é feito. É triste, né? Por isso que o advogado tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? Até porque ela vai mudando também, né? E o tribunal do júri é gostoso porque você está sempre aprimorando. Né? Sempre Eu gosto demais, né? Mas uma outra coisa, por exemplo, acabou você... a minha cerveja. Você... Já pego mais uma pra você. Mas, você... Eu vou te fazer a pergunta e deixar você aqui. Então, você trabalha 24 horas? Porque crime não tem hora pra acontecer, né? Não, você tem que estar com o celular ligado o tempo todo? A gente não trabalha 24 horas, mas o celular tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Por exemplo, o cara cometeu um crime lá 3 horas da manhã. Ô, Silvestre, nossa, fiz cagada aqui, tô precisando da sua ajuda. Faz o Pix aí que eu tô indo, né? Que agora é Pix, né? Agora tá mais fácil, né? Tá ligado, sim, 24 horas. A gente tá aí igual o médico de plantão, né? Nossa, mas é pesado, né? Mas tem que ir, não, né? Depende do prisma, meu. Depende do prisma. Depende do prisma que você tá olhando a situação do pesado, né? Muitas vezes é pesado para um e alívio para o outro, né, cara? Então... Mas o advogado criminalista, ele trabalha assim... o tempo todo, diuturnamente, né? E às vezes eu gosto muito de cozinhar, né? E às vezes eu tô ali cozinhando e falando sozinho e traçando as defesas e aí eu me divirto, porque eu dou risada sozinho. Entendi. Eu gosto muito de piada também. Mas, uma outra questão que eu tenho dúvida. Por exemplo, a pessoa chega e rouba uma caneta. Ou a pessoa chega e furta um celular. Ou um bem de maior valor. Alguma coisa assim. Tem uma discrepância? A lei vê de forma diferente? Ou, por exemplo, a mãe rouba para dar comida para o filho. Veja bem. Primeiro, nós temos que diferenciar o que é roubo do que é furto. Tem diferença, né? Bastante diferença. Tá? O que é roubo? O roubo é tudo aquilo... Por exemplo, o roubo é subtrair algo de alguém, tá? Mediante grave ameaça ou violência. Tá? Mediante grave ameaça. Eu vou fazer um exemplo aqui para você. Você está sentado aqui, eu chego aqui, pego o teu relógio e falo pro senhor, velho,
Se você reagir, eu vou te matar. Isso é roubo. Tá? É uma grave ameaça. Eu vou te matar. O meu relógio tá aqui, eu tirei, tá eu aqui. chego aqui e falo, velho, deixa eu ver teu relógio. Você me dá o relógio, eu coloco ele no meu pulso e falo, falou! Tchau! Sai correndo. Isso é furto. Isso é furto. Tá? Ó a diferença. Crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Tem furto qualificado, aí vem outras questões que eu não vou entrar nisso agora. Mas crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Crime de furto, pena de 1 a 4, se eu não estiver enganado. Pena de roubo, de 4 a 12. Entendi. Tá? Então, existe uma grande diferença. O que eu expliquei para você? Regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Então, o cara que cometeu o crime de roubo, tá? No mínimo, ele já vai pegar um semiaberto. Ah, já direto, não tem? É, porque a pena mínima é 4 anos. Aham. Tá? Então, e a questão... Aí veio a questão da mãe que você me perguntou. Isso. Né? A mãe que rouba ali no mercado um pacote de... Que rouba? Que furta macarrão. no mercado, porque rouba, ela vai pra cadeia. Tá? Rouba. Entendi. Já Entendeu? O roubo não interessa valor. Ah, entendi. Tá? No furto, se for, por exemplo, um furto famérico, que a gente fala, tá? Ela entra no supermercado lá e rouba, tô falando errado. Furta, né? 1 litro de leite, um pacotinho de bolacha, um sabão em pó. Até a gente chama de furto famérico, porque é um furto que vai custar ali R$50, tudo. Até você mover a máquina do Estado, tudo você gasta... Muito mais. 5 conto para você julgar um crime que não trouxe prejuízo para ninguém, né? Muito pelo contrário, isso é mais fácil dar o leite para a mulher, claro. E ela não precisar fazer isso. Né? É uma questão até social do que criminosa, né? Então, mas essa pessoa, assim, ela é detida, ela é levada para a delegacia e tal, daí depois vai para o fórum e acaba sendo arquivado esse inquérito. Mas ela não... Então, é interessante isso, porque ela não fica presa, né? Ela só é detida. Fica. O delegado pode entender ali, liberar e tudo mais, mas fica preso, sim. O crime, é furto, né? Depois, lá na frente, é que ele é desclassificado e arquivado. Entendi. E você que é criminalista, agora eu queria entrar numa questão que eu tenho dúvidas sobre essa questão de cybercrime. Por exemplo, hoje em dia é moda, né? Ainda mais porque nós comentamos lá do computador. E existe uma lei especial também. Ah, tem uma lei especial? Tem uma lei especial para cybercrimes. Inclusive, tem uma delegacia especializada aqui no estado do Paraná. Deve ter em outros estados também, mas eu digo mais sobre o estado do Paraná porque a gente atua bem mais aqui, embora a gente atue no Brasil inteiro. Mas existe aqui o... Como é que é o nome lá? Cyber... Esqueci também, cara. Eu já ouvi falar, eu não lembro No o ciber. No ciber. Que é o núcleo cibernético lá das ciberlogias estratosféricas da Terra. Mas você vê como é que é. O advogado tem que estar sempre se atualizando mesmo, porque hoje em dia, na nossa época mesmo, tem não tudo, tinha, não. Né? Até eu estava estudando esses dias, que eu gosto muito de piada, né, Xande? Eu sou um cara que... Eu gostei da do advogado. Vamos tomar de quem? Não, mas tem mais advogado, né, velho? Né, Conta mais uma pra gente aí. Conta uma boa de advogado. O que é uma Kombi caindo do precipício com 5 advogados dentro? O que é? Não sabe, não? Não sei. É um desperdício, cabia bem uns 15. Ah. Né? Boa. Advogado é uma praga necessária. Nossa, se você é advogado. Né? Por que cobra não pica advogado, Xande? Deve ter alguma correlação com o veneno. É antiético, né? É antiético. Boa. Mas o que a gente tava falando? Ah, tá. E eu tava estudando, porque hoje ficou muito chato. Hoje você não pode mais fazer piada de gordo, você não pode fazer piada de anão. Não, hoje tem o bullying, né? Hoje você não pode mais fazer... piada com relação ao homossexualismo, com relação a essas coisas, né, cara? E, poxa, na nossa vida inteira então ficou muito chata a questão da piada. Então eu gosto de piada besta, né? Por exemplo, o que a mamãe açaí falou pros açaizinhos? Maria. O quê? O último açaí fecha a porta. Essa é retardada, né? Mas essa evita o cancelamento, né? Essa aí não tem problema fazer. Umas piadinhas bestas, né? Uma vez eu tava no tribunal do júri
No tribunal? No tribunal. Lá mas vem outra piada ou não? Eu fiz uma piada lá. Ah, entendi. E eu tava defendendo uma situação em que o cara tinha cometido aquele primeiro erro ali, era uma tentativa de homicídio, eu estava tentando fazer a desclassificação para uma lesão corporal, e eu contei, tem uma passagem bíblica, até chorei aqui de rir, tem uma passagem bíblica, eu acho que é no livro de João, em que Jesus está agachado ali na areia, e escrevendo, não sei o que lá, que até hoje os estudiosos também não sabem o que Jesus escrevia na areia ali, e trouxeram, então, para Jesus a mulher adúltera. A Maria Madalena, ou não? Eu não sei se o nome dela era Maria, mas trouxeram a mulher adúltera na presença de Jesus. Eu não sei se é Maria Madalena, tá? Mas levaram essa mulher lá. E os fariseus, então, diziam para Jesus que, pelas leis de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. Jesus, então, continuou ali escrevendo, e Jesus levantou a cabeça e olhou, né? Aquele que nunca errou que atire a primeira pedra. Jesus, então, tornou a cabeça para o chão, e quando Jesus levantou a cabeça, não tinha mais ninguém. Jesus pergunta para ela: ei, mulher, cadê os seus acusadores? E eles falaram, e ela disse a Jesus: foram embora. E Jesus falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas aí tinha um bêbado. Sempre tem um aí bêbado. Tinha um bêbado e flou a pedrada na cabeça dela. E Jesus olhou pra ele e falou: você nunca errou? Ele falou: dessa distância, senhor? Não. Aí eu contei essa, os jurados começaram a rir, né, velho? Os jurados. Porque eu tava tudo sério. Mas como que eu você tinha não vai agachado rir? No chão pra fazer. Até eu, teve uma hora que parecia que você tava sério, eu falei: ué, mas não vai vir a piada? Aí eu falei pros jurados, né? Não sejamos hoje, excelências. Né? O bêbado de ontem. Tem umas coisas cômicas no tribunal do júri. E nossa, assim mas deve acontecer cada Consegui história. Desclassificar o crime. Conseguiu. Consegui desclassificar o crime. crime. Não porque eles riram, né? Não, mas no final deu certo. De vez em quando a gente faz uns malabarismos lá e dá certo. Muito bom. Tem alguma outra história interessante de júri? Porque, meu, é muito... Essa é uma questão do advogado criminalista, né? Porque os outros não têm essa experiência, né? Cara, de ir pro júri, de ter que... o tribunal do júri é o solo sagrado do advogado criminalista, né? Então. Tem várias histórias, tem vários arranca-rabo com promotor, até mesmo, muitas vezes, com testemunha. Com a imprensa. Né? Não, a imprensa não. A imprensa a gente não briga, porque a imprensa já bate na gente 24 horas. Se a gente for brigar, a gente faz a política da boa vizinhança, né? E a imprensa também é sempre solícita, e muitas coisas a gente consegue através da imprensa, muita prova, muita coisa que não está dentro do processo. Porque antigamente também o processo criminal, o inquérito, na verdade, ele era uma fase inquisitiva, né? O advogado ele não podia acessar o inquérito, produzir provas. Entendi. Hoje eu posso. Claro. Hoje teve uma alteração aí no código, no estatuto do advogado, das prerrogativas, em que eu posso, né, juntar a minha procuração lá e eu requerer diligências para o delegado e trazer provas para dentro do processo. Claro, mas mas antes não. Não querendo entrar no âmbito da lei, quem sou eu para dizer, mas qual o nexo de você não poder... Antes não, antes era uma fase inquisitiva. O delegado falava: vou fazer isso, tal, isso, e pronto. isso. O que eu acho relevante eu vou fazer, o que eu não acho relevante deixa para a defesa, depois ela se explica em juízo. Mas hoje não, hoje a gente pode fazer isso. Que interessante, bicho. Mas tem várias coisas que acontecem. Plenário do júri, você nunca sabe o que vai acontecer, na verdade. Tem algum que te vem na cabeça que você lembra, assim, que você acha que ou que chocou ou que saiu muito da curva? Não, geralmente não mais, não tem muito pra onde. Geralmente é mais da mesma coisa sendo diferente, né? Mais da mesma coisa sendo diferente. Boa. Ocorre alguns quebra-pau, né, velho? Isso normal. É normal de acontecer entre defesa e acusação. Mas depois a gente sai para tomar cerveja junto, né? O último júri. Você vê, eu fiz um júri. Agora, não é necessariamente inimigo do... Não, jamais. Jamais.
Eu fiz um júri agora, recentemente, que eu te contei, do Dr. Edson Semensati. Fiz juntamente com ele. Eu estava como assistente de acusador. Que ao advogado também é defeso você trabalhar na acusação. Tá? Então, eu estava junto com o promotor. Passado 2 semanas desse júri, eu fiz um outro júri. Agora, recente, eu acho que foi abril. Foi abril ou maio. Não, foi abril mesmo. Eu fiz um júri, né, do lado oposto. O mesmo promotor, Dr. Edson Semensati, acusando, mas eu já não estava como assistente de acusação e estava na defesa. Defensoria. E defensoria não, estava não, na defesa. Tem toda a diferença. Tem toda a diferença. Estava na defesa e deu certo também, né? Aí até no final do júri, nós demos um quebra-pau lá, eu com o Edson. Cada um. E aí no final do júri até o juiz falou, espero que os debates fiquem só aqui dentro. Né, até porque é um debate, não é uma briga. Tem muita gente que confunde debate. Debate é eu falando minha opinião e você expondo a sua. Mas tem uns que saem na porrada, Xande. Na porrada? Na porrada. Dentro ainda não vai preso? Dentro do plenário. Daí corporal? Tem que suspender, aí cancela o júri. Mas tem uns que vão pra porrada. Tem promotor. Então não é tão diferente da TV americana, não. Que não. Eu já vi uns filmes que... Tem vários aqui no Brasil. Você pegar aí mesmo no YouTube aí. Tem. Olha só. Tem uns promotores meio bestas, uns advogados mais besta ainda. Que fica esquentado e fica perde... esquentado, perde as estribeiras. Mas também não perde a razão, né? Porque ele tá veja bem, por mais que a gente esteja ali exercendo o nosso ofício, né? O nosso dever de ofício, mesmo porque eu não posso jamais no júri pedir a condenação do meu cliente. Claro. Tá? Senão ele fica indefeso. O juiz ele tem que destituir não só no júri, mas em qualquer defesa criminal. Tá? Entendi. Eu não posso pedir a condenação do meu cliente. Tá? Senão ele fica indefeso, o juiz tem que me destituir e colocar outro advogado. Senão não está tendo defesa. Mas mesmo se o cliente for réu confesso? Tudo bem. Ele é réu confesso. Eu não vou pedir a condenação dele. Entendi. Eu vou pedir a correta aplicação da pena para ele. Simples assim. Não sou besta de chegar lá, não, ele é confesso, mas eu peço absolvição porque a lei assim determina. Não. Vou pedir a correta aplicação da lei. Inclusive a questão da atenuante, da confissão espontânea e tudo mais, que daí tem que diminuir a pena, 1/6 até 2/3, parará. É porque eu já ouvi muita gente falando assim, ele opera nas brechas da lei, mas eu acho que é muito vago e de forma errônea falar isso, porque ninguém opera na brecha da lei, você opera na lei. A lei tá ali. Então, se ela diz isso, vamos aplicar isso. Não tem brecha, né? Como que você vê? Tinha um advogado, ele tava morrendo no hospital, né, cara? Ele era ateu, né, velho? Aí ele pediu uma Bíblia, né? Aí levaram a Bíblia pra ele. O que você quer Bíblia agora? Você sempre foi ateu a vida inteira. Ele falou, rapaz, tô procurando uma brecha, né? Agora você se converteu. Tem a brecha, né? Mas você é esperto, né? Você só tá fazendo piada de advogado, né? Não, tem outras também. Rir de nós mesmos não tem problema. Não tem problema nenhum. É que daí não ofende ninguém, né? Não ofende. Nem os advogados. Tem uns bestas aí, velho. Né? Tem uns advogados bestas aí que vão se sentir ofendidos. Tem. Tem, né? Como que o cara fala assim da nossa profissão? Tem de tudo quanto é tipo, né? Mas a gente... 25 anos atuando. Especializado. Contando piada. Mas é bom também pra dar uma... tirar um pouco desse... Porque realmente o fato de estar falando sobre advocacia criminal é pesada, né? Cara, eu não acho pesado. É que você atua, né? Essa luz aí dá um calor, mas Vou aumentar o ar ali. Eu não acho pesado, Xande. Né? Muitas pessoas perguntam assim pra gente, né? Pô, você não tem medo, cara? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, foi bom. Você não tem medo? Não. Porque eu falo... sabe o que eu fui pensando? Por exemplo, a família da pessoa querer se vingar porque você não fez uma defesa correta na visão deles, ou porque tá nesse meio, tipo... Ô, Xande, dentro do mundo criminoso, vamos por assim, existem as leis. Muitos deles, a maioria, não respeitam as leis daqui, nem as leis do Código Penal, não respeitam as leis. Tá? Mas o código de ética deles é respeitado.
Até porque lá tá? sabe que... Advogado criminalista não é advogado criminoso. Não é advogado criminoso. É uma linha muito tênue, inclusive, entre você ser criminalista e você ser criminoso. Claro. Tá? Hoje, não mais com tanta frequência, mas nos tempos lá atrás, quando eu comecei a advogar, que era tudo no papel e na caneta, tá? Hoje é tudo muito virtual, tudo muito online, eletrônico, essas coisas, tudo que eu não sei mexer. Inclusive tem uns meninos lá no escritório que faz isso pra mim. Que ajuda. Mas eu sou mais do tempo antigo, ainda de folhear o papel e tal. Inclusive, eu peço para eles imprimir as coisas, que eu não gosto de ler nesses negócios aí. Então, tipo no tablet? Não, imprime tudo para mim. É old school. Eu gosto ali do papelzinho para riscar, para fazer as minhas anotações, né? Esses dias eu tentei escrever na tela do computador, não deu, né, velho? Passou um Rorex. Então, antes, advogado ainda levava droga para dentro da cadeia. Tinha isso também. Celular. Tem fatos criminoso aqui em Maringá, inclusive. Mas o cara, ele passa, ou manda salve pra cadeia, né, cara? Você levar salve. Então, que seria mandar salve? Mandar salve, mandar recado, né? Então você fala lá, vai ter um salve geral na penitenciária tal, então tem muito advogado, inclusive agora, essa semana, acho que foi ontem, semana passada, no final da semana passada, teve uma operação aí que foram presos vários advogados do PCC. Então, isso que eu também... várias advogadas. Porque tem advogado do crime. Com relação àquela fuga do Marcola, que foi agora que não deu certo, a fuga que descobriram. Né? Então, o que os advogados faziam? Escrevia no peito, assim, porque o parlatório... Tem a câmera ali e tal, mas não pegava direito. Depois você abre o recadinho aqui, passava aqui e tal. Então teve advogados que foram presos dessa forma, né? Porque eles estão compactuando com o crime. Claro, e compactuando, tá? E aquela história, a partir do momento que você entra, é difícil de você sair. Exatamente. Ponto. Tá? Então nós temos que ter... Eu tenho a minha ética de trabalho. Jamais fiz alguma coisa que fosse antijurídico, que fosse crime. Tá? Porque daí você não é mais um advogado criminal. Você é um advogado criminoso. Legal. Tá? Então, você respeitando isso. E quando a família vai me contratar, então a primeira coisa que eu falo, né? Não levo o recado, não trago o recado. Quem tem que visitar preso na cadeia é a família e o assistente social. Eu estou sendo contratado para defender, trabalhar no fórum, dentro do processo. Se eu ficar toda hora fazendo parlatório, toda hora indo na cadeia, toda hora fazendo isso, quer dizer, eu não vou conseguir trabalhar. Claro. Dá mesmo, porque você agenda lá para falar com o preso às 10 horas da manhã. Você vai conseguir falar com 2 da tarde. Não, você sai, né? Você tem que chegar lá às 10 horas. Tem que sair então antes. Você sai do escritório, né, às 9, para você chegar lá às 10. Tá? Aí você é atendido, você tem que passar pelas revistas todas ali para você poder chegar lá no parlatório, para você falar 2 minutos com o preso. Até você sair de lá, entrar no seu carro, chegar no seu escritório, não, você perdeu amanhã. Já foi meio dia de trabalho. Para você falar 2 minutos com o preso. Tá? Então, não que ele não mereça que eu vá lá conversar com ele, mas eu vou quando é necessário. Quando você achar quando necessário. Quando é imprescindível. Então, mas tem muita família que fala, pô, Neter, você não foi lá falar com meu filho? Pô. Meu amor, eu sou advogado. Tá? Eu passo para vocês as notícias. Olha, agora na pandemia a gente teve muito problema com isso, porque não existia visita de família. Foi cortado tudo, né? Foi cortado tudo. Então, e os parlatórios também, até colocarem lá os computadores, as câmeras para poder fazer um parlatório virtual, demorou bastante isso, né? Eu até foge sempre as palavras aqui, estou ficando meio besta. Mas até eles se adequarem, obrigado. Até eles se adequarem a isso levou bastante tempo. Então a gente teve bastante reclamação. Né? Então é aquilo que eu falei para você, a questão do medo. Então você não tem medo? Não tenho medo porque eu ajo de acordo com a ética. Eu não sou talarico. Medo é quem tá fazendo tem uns aí que são talarico. Tem uns aí que... isso também. Então... É porque eu assisti uma série, não sei se você já assistiu, chama Better Call Saul. Ela é derivada daquela série Breaking Bad. E foi exatamente o que você disse. Ele era um advogado do crime. Ou seja, tem uma hora que ele começa a trabalhar pro cartel e tal. E, bicho, o cara não consegue mais sair.
Ganha muito dinheiro, mas o risco. Mas dinheiro não é tudo na vida, viu, Xande? Não, você ter pai de espírito e. Dinheiro não é tudo na vida, né? Exatamente. Eu costumo chegar em casa, deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir, irmão. Imagina, então. Eu ando de cabeça erguida. Desses advogados perder a liberdade? Tem muito advogado, infelizmente, assim como tem muito padre, mas assim como tem toda a área, tem muito pastor que não vale que nada. Aqui fala a mesma coisa. Porque toda área tem as tem o empresário que não vale nada, então toda área tem. E na nossa área não é diferente. Não é diferente. Você vê agora mesmo até dentro do Ministério Público que eles são o clã dos homens sérios e tudo mais, né, cara? O promotor agora, que era o chefe da divisão antidrogas do Ministério Público do Paraná, foi preso agora, quinta-feira da semana passada, com cocaína. O chefe da divisão antidrogas? Da divisão antidrogas foi preso, né, com cocaína. Nossa. Dentro do apartamento dele. Olha que situação, então sempre tem os hipócritas, sempre tem aquelas pessoas. Lei, fiscalizar. E dentro, e voltando à sua pergunta, dentro do crime, se você agiu dentro da ética, você não vai. Então eu já deixo claro para os meus clientes, né? Que até um preso uma vez para mim falou: doutor, que eu fui, porque eu ia advogar para uma turma e essa turma era contra a outra turma. Tipo... Que eu já advogava. As facções? Não vou falar nomes, claro. Não vou entrar em detalhes. E aí eu fui conversar com o líder dessa turma aqui, e ele olhou para mim e falou: doutor, nós conhecemos o teu trabalho. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Né? Ou seja, né, você vai trabalhar para ele, você pode trabalhar, você é um profissional. Claro. Tá? Mas não vai ficar com leve trás, como eu falei, irmão. Claro né? que não, mas mesmo assim, você vê, aí você teve pelo menos essa consciência. Não, sim, a gente tem que ter. Tem que ter esse feeling, né? A gente tem que ter, porque... Pode ser qualquer coisinha ali, se ser interpretado mal, e quem tem cu tem medo, né? Pode criar um risco. Eu tenho até um poema que eu vou fazer no próximo júri, que é o medo, né? Cita aí pra gente. Não vou fazer ainda, não. Mas é legal, e o refrão do poema é: quem tem cu tem medo. Entendi. Eu vou fazer uma defesa sobre uma legítima defesa putativa. Você vai fazer ainda? Vou fazer o júri ainda, tô estudando, ainda tô se preparando. Tô colocando no papel ainda. Mas o refrão é: quem tem cu tem medo. Porque, porque eu vou alegar, o crime em si aconteceu por causa de uma legítima defesa putativa. Né? Existe a legítima defesa real e a legítima defesa putativa. E existe a legítima defesa de terceiros. Né? Mas nesse caso é uma legítima defesa putativa. A putativa é aquela que, se eu não matar, eu vou morrer. Isso tá na minha cabeça, eu tô sendo ameaçado, se eu não matar, o cara falou que vai me matar, eu tenho que matar. E o cara se coçou, ele pegou a arma e deu um tiro no cara. Né? Então é mais ou menos por aí que vai a defesa. E aí agora eu lembrei da história: quem tem cu tem medo. É lógico. Né? Se eu tô temendo pela minha vida, né, bicho? É complicado, né? Mas tem algum outro ponto que você quer pontuar? Eu vou pedir, antes de terminar a entrevista, que você faça mais uma piada. Eu tô me divertindo muito. Mas só antes só voltando. Você quer uma piada boa? Eu quero uma piada boa. Uma piada besta. Faz as duas. Eu quero uma boa e uma besta. Vamos ver se eu lembro aqui, vai. Tá, mas tem algum outro ponto que você quer pontuar, que você quer, que você acha que a galera em casa é importante? Cara, até para, por exemplo, assim, a pessoa que tá querendo só que ame o seu advogado, irmão. A parte que eu quero pontuar é: ame o seu advogado, porque você vai precisar além da sua mãe, ele é o único que pode te ajudar acreditar em você e te ajudar, entendeu? Que mesmo ele sabendo que você tá errado, ele ainda vai te ajudar. Ele vai tentar amenizar, pelo menos, né? Vai, né? Então ame o seu advogado. E pague ele em dia. Mas é isso aí, Xande. Aí tem a parte que a gente gosta, que eu me distraio bastante, que é a parte da cozinha, né? Nós temos lá. É verdade, vamos entrar um pouco, porque até, desculpa, gente, mas Já passou do nosso horário? Como é que é aí? Não, tem tempo. O Silvestre, ele também é empresário, ele tem Não, na verdade, empresária é minha mulher. A empresária é sua mulher. Você trabalha pra ela. Eu sou cozinheiro lá, Você é o cozinheiro. Eu sou cozinheiro, E é bom também pra dar uma
Sair um pouco do... Aquilo lá eu sempre gostei de cozinha, paixão. Né, Xande? Eu sempre gostei de cozinha, inclusive eu, na minha casa, a vida inteira, eu que cozinhei para os meus filhos e para a família inteira. E unir o útil ao agradável. Né? A cozinha, ela me distrai. A cozinha, eu muitas vezes estou estudando um processo, eu vou para a cozinha, abro um vinho, abro uma cerveja, abro um vinho, e vou ali cozinhando e bolando as coisas e tal. E quando eu comecei a namorar a Gabriela, então ela já tinha uma empresa, né, que chama, não sei se posso falar o nome aqui. Lógico que pode, pode falar, e inclusive nós vamos deixar o link na descrição, o Instagram, que é Massas, o número. Massas Nona Ângela. Vamos fazer o seguinte, eu deixo, mas você manda uma massa pra gente aqui no próximo episódio. Você passa lá e pega, velho. Lógico que eu passo. Passa lá e pega. Eu passo um dia, o Duda passa no outro. Então, a Gabi e a mãe dela, elas que começaram isso, né? Na verdade, foi idealizado pelas duas. E são massas recheadas, é uma coisa gostosa e tal. E quando a gente começou a namorar, então, foi montamos um restaurante, né? No Mercadão Municipal, chamado Tratoria da Nona. E por infelicidade, ou até mesmo por felicidade, veio a pandemia. E nós tivemos que fechar o restaurante. Né? E ficamos sem saber o que fazer na época. E achamos uma loja muito boa aqui na Avenida Serra Azul. Perto de onde eu tinha um restaurante. Perto de onde você tinha um restaurante. 2 quadras depois, 2 ou 3 quadras depois. Eu já comi o parmegiana. Eu que faço, é esse né, que eu vou cara? querer. É gordo. A comida de gordo, velho, você pode comer de zóio fechado. Como que é aquela história? Se você chegar na cozinha e o chefe for magro... Você comida vai não é comer... boa, não, até pode ser boa. Ou vai comer pouco. Mas você vai comer uma micharia ali, né? Exatamente. Agora a comida do gordo, além dela ser gostosa... É saborosa e ela em grande quantidade. Grande quantidade. Ela é sustância. Como é que é o Jaca? O temperro. O tempero. Mas a comida do gordo é sempre boa. A gente não é gordo à toa. Então eu sempre gostei de cozinha. E quando nós viemos pra rua, então, eu falei, não vamos mais mexer com restaurante. Né? Porque restaurante, você já teve restaurante. Tem todas as diretrizes. Você tem que... Não, e outra, você tem que ter cozinheiro, ajudante de cozinha. Os funcionários. Tem que se adequar às E é normas. difícil você ter funcionários nessa área, bons funcionários nessa área. Né? E quando nós tínhamos no Mercadão, então como é que eu aprendi a fazer os pratos e tudo mais? Eu ficava olhando os cozinheiros. Eu também. Nunca seja refém do funcionário. Eu ficava olhando as cozinheiras. Tal, isso aqui faz assim. Tal, isso aqui faz assim. Se ela faltar, aí o Eduardo do buffet, esqueci o nome. Isso, uma beleza para lembrar essas coisas. Mas já vem. Eu puxo lá na memória RAM lá, vem. Aí o Eduardo deu um cursinho lá, como é que fala? Fez uma palestra gastronômica? Não. Ele deu um curso lá pra gente. Como é que fala? Tem um nome, aqueles caras que tem uma empresa que vão lá e faz aquela... Pra você poder abrir a casa e tal. Ele faz um... Consultoria, obrigado, Duda. E eu sou consultor, hein? Sem você nós não seríamos nada. Boa, aqui. Duda. Aí ele deu uma consultoria, aí eu aprendi a fazer risoto, aprendi a fazer as coisas assim, com mais praticidade para uma cozinha de grande movimento. Que esse tem diferença. É o desafio. E aí fui, então eu ia dar curso para as cozinheiras, eu tafuiava lá no meio e tal. E aí, então, uma vez nós estávamos lá no Mercadão, sábado à noite. Lotado. Né? Cadê os cozinheiros? Faltou cozinheiro. Nossa, irmão. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Aí a Gabriela falou, vamos fechar? Eu falei, vamos fechar? Vamos fechar, filho. Tô pagando tudo aqui. Dá o avental e a touca aí, eu vou pra cozinha. Claro. E fui pra cozinha e soltava os pratos bem mais rápido que os cozinheiros. O olho do dono que engorda, né? E aí, tal. Aí quando nós fechamos lá, fomos pra rua. E ela falou, nós vamos ter que contratar cozinheiro para sábado, domingo, feriado, fazer os parmegianos, fazer as coisas aqui e tal. Eu falei, não, eu tomo conta. Não, eu falei, dá uma cervejinha para mim que eu trabalho. E aí vai tomando uma cervejinha, vai trabalhando, curtindo, toma uma pinguinha com um cliente, outra com outro.
Conta uma piada boa. Mas ali vale a pena, hein? Ó, galera, fica a dica. E vai ficar. Nós vamos deixar ali Massas no Dona Instagram. Ângela. Onde é que eu falo? Nessa aqui, Dona Ângela, Avenida Serra Azul, 1740. Pode dar o telefone também, já? Ah, não sei, né, velho? É 3046 42 18. Acho que é isso. 48 12. Porque daí o povo liga, pede, encomenda e vai buscar. Pede, encomenda, vai buscar. Comer no lugar. Tenho. No sábado eu consigo servir. Entendi. Né? Mas pouca mesa também. Porque o nosso foco principal não é a alimentação lá, né? Entendi. Até pra tomar uma cervejinha, comer uma sardinha escabeche que eu faço, vou lá ouvir umas piadas suas. Ouvir umas piadas, contar uns causos. É lá mesmo que você tem que ir. Maravilha. 3046? 42, 18. Acertei, irmão. 42, tá vendo? 18 aí, a cabeça não é tão ruim assim, não. O Duda, ele já ajudou nós 2 vezes, né? Ele tá querendo o parmegiano ou ajudou lasanha? Nós 2 vezes? Não, ele tá nos ajudando desde o início, né, irmão? Porque se ele não tivesse ali, nós não tava tinha. Aqui. Verdade. Exatamente. Parmegiano ele quer. Parmegiano. Boa. O parmegiano você pode escolher com massa. Você pode escolher com penne, talharim, espaguete ou nhoque. E você pode escolher os molhos. Então, nossas massas são massas artesanais e recheadas, tá? Tudo idealizado pela Nona e pela Gabi, né? Daí nós temos o setor de produção, onde tem as funcionárias lá. E são massas recheadas. Aí eu tenho vários sabores de massa. Raviolone de mussarela de búfala, ricota, manjericão e tomate seco, né? O queijo brie com geleia de pimenta. Nossa, queijo gorgonzola com pera caramelizada. Tortéia de abóbora cabotiá com carne seca, sorrentino de batata com bacalhau. E para todas as massas, nós temos os molhos prontos. Então tem molho sugo, molho branco, tem o capelete de frango, agora tá frio. Eu posso escolher o molho? Você pode escolher o molho que você quer. Então você tem um molho bolonhesa, tem um molho especial que ele vai com cubos de filé mignon, alcaparra, azeitona preta no molho pomodoro. Eita. Tem o molho de cebola, azeite, azeitona preta que vai com sorrentino de batata com bacalhau. Rapaz, eu tô ficando com fome. Cara, tem umas coisas boas lá, né? Aí tem lasanha, rondelli, tem uma infinidade. Tem de tudo. De produto lá, é tudo feito com amor e carinho. Eu acho que nós vamos ter que fazer um episódio depois para falar sobre... Daí eu vou trazer a Gabriela, né, irmão? Enquanto eu bebo, ela fala, né? Boa! Aí ela que se ocupe, né? Mas é isso aí, Xande. Você quer fazer uma pergunta aí daquelas que você escreveu? Não tem o que você... As minhas dúvidas foram sanadas. Espero que a do público também tenha sido, porque para mim foi bem... iluminou bem, porque eu tinha também. Não vou mentir, não. Eu tinha esse preconceito de tipo, o advogado criminal é... Como que eu posso dizer? Não que seja bandido, mas você fica com o pé atrás, assim, sabe? Porque, mais por causa desse caso. A gente já começa perdendo, né, cara? Você chega num lugar e você fala, eu sou advogado, cara. Sou criminalista, cara. Nossa, puta que pariu. Defende vagabundo. Então, eu acho que fica tão enraizado na nossa mente isso que a gente tem também quando a gente ficou amigo, né? Você nunca soube que era advogado, né? Não, eu sabia que você era advogado, não criminal. Não criminal. Até é bom, porque sabe vai que um dia eu preciso, né? Apesar de que nosso escritório atende as outras áreas também, né? Legal. Eu tenho uma equipe que isso que eu ia comigo. falar também. Depois vamos deixar o Instagram, o número do escritório. Não precisa disso. Não precisa? Não, tá bem. Não é que a gente não pode ficar divulgando essas coisas, né? É verdade. O estatuto da OAB não nos permite. Mas legal então que você veio, mas mas é só procurar Silvestre Negrão que acha. É facinho de achar. Maravilha. Então é isso aí, Xande. O que a Olha lá a piada. A filha foca falou pra mãe foca? Mother foca. Ei, mother foca. Essa eu tinha ouvido falar. Essa eu já tinha ouvido. Há muito tempo. Blues, não? Acho que foi você que me contou, bicho. Aí, ó. Mas e a outra? Agora a inteligente. Você falou não tem piada inteligente. Não tem a boa? Não, só tem piada besta. Me enganou. Essa era a piada. Tem umas até que a gente não pode falar, né? Que daí tem uma que o Igor Guimarães fez, que eu comecei aí o show de imitação, né? Mas eu tô imitando o Igor Guimarães também, né? Que na verdade o Igor que faz a imitação. Não vou fazer essa não, é muito feio. Não vai ficar bonito pro nosso podcast. Não. Vamos parar por aqui. Mas,
Então a sua esposa já estende o convite para ela vir falar. Até porque essa parte empresarial de restaurante, como eu já tive, eu acho que vai dar um programa legal também. Então, mas aí é com ela, porque... Então, com ela. Você até falou aí que eu sou empresário? Não, eu sou ajudante da tá empresária. Eu sou ajudante da empresária, eu sou o coadjuvante. O piloto que tá ali no... O copiloto. Eu sou o coadjuvante, eu tô ali só para sustentar. Só para dar um suporte psicológico e financeiro. Só fazer não, financeiro não. Financeiro que já tá indo bem. Deus, não, a loja não... Já tem perspectiva de abrir outra? Como é que tá indo? Temos também, Xande. Nós estamos em busca de um local, né? Então tá indo bem o negócio. Tá. Coisa boa, comida boa se vende, Deus, né? Irmão, tá indo tudo bem. Eu já comi lá e eu falo que vale a pena. Nós temos perspectiva assim de abrir, estamos em busca do local. Nós queremos aquela região ali da Mandacaru, ali para cima, que não tem nada, né? Relacionado à casa de massas, ainda mais com relação às nossas massas, que são Maringá. Eu acho que nós somos pioneiros nesse tipo de massa. Mas não acha o lugar, cara. Tá difícil. Né? E tem que ser um lugar, um ponto estratégico, né? Se você não tiver um ponto estratégico, não vai. São os 4P, né? Ponto, praça, promoção e preço. Se não tiver... E o piloto. E o piloto que sou eu, né? Copiloto. Você não era copiloto? Eu já mudei de cargo. Daqui a pouco eu sou dono da porra toda. Não, eu sou empresário mesmo. Acabou a cerveja de novo. Acabou. Mas, Silvestre, muito prazer te receber. Cara, me diverti muito. Pra mim, privilégio. Eu vou confessar pra você que eu tava com medo, tava... Com medo? Cara, a gente fica nervoso. Você domina 25 anos. Nunca fiz esse negócio aqui, né? Mas quando eu vou pro júri também, irmão, parece que é o primeiro. Acho que toda vez dá aquele frio na barriga. Tem vezes que a gente fica igual a telecena, né? De hora em hora, a gente forma um resultado parcial, né, velho? Vai pro banheiro, vai pro banheiro, vai. Chega uma hora você tá suando embaixo da beca ali, que você nem sabe o que tá acontecendo. Né? É como se fosse o primeiro, é igual o artista quando vai entrar no palco. Mesmo, mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem que sair da zona de conforto. Vai dizer que você não tava com um comichãozinho na barriga? Não, eu tô com fome, depois que você começou a falar de comida, mas me deu fome. De começar, que você não tava meio nervosinho, falou, será que o Silvestre vai fazer uma besteira aqui? Não, eu tava feliz porque eu conheço um pouco da sua... Do seu humor. Então eu falei, esse vai ser um bate-papo bacana, a galera vai gostar, eu vou me divertir. Porque esse é o intuito também. A gente quer trazer informação, mas quer trazer entretenimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí por alguma coisa, alguma falha nossa. Eu vou até falar pra galera, se quiser deixar algum comentário, alguma conversa, deixa aqui embaixo. Eu tenho o telefone do Silvestre, qualquer coisa eu entro em contato com ele e respondo. Se eu falei alguma bobagem, eu não expliquei direito. Tá? Fala com o Xande. Aí eu te ligo. O Xande liga, a gente vem explicar de novo. Maravilha. Se o povo pedir, a gente faz outro Xande, episódio. Eu agradeço a você, agradeço ao Duda. Tá sensacional, fui muito bem acolhido aqui por vocês. Nosso prazer. Cervejinha tá gelada, inclusive se tiver outra eu aceito. Eu gosto dessas já coisas. Vamos tomar uma cervejinha off agora, né? Xande, eu gosto. É bom, né? Eu gosto. Dá aquele desestressa, né? Porque a vida também é muito corrida hoje em dia, né, bicho? Tem que dar uma... E aí eu trabalho de segunda a segunda, né, Xande? Isso que aí você comentou, como eu já tive comércio e tal, você falou, não sou empresário, mas aí queriam contratar para sexta, sábado, domingo. Você já falou não. Aí eu falei, rapaz, olha o homem trabalha, hein? Eu trabalho igual... Eu trabalho. Igual eu trabalhava, porque é advogado, não tem horário. A loja a gente fecha na segunda-feira, inclusive para lavar, para limpar. Porque... Era o único dia que eu fechava também. No domingo o pau cai a folha lá e canta. A cozinha... Tem hora que tem panela pendurada na janela, né? Eu sei como é. Então... na segunda-feira fecha, mas a Gabi vai fazer a questão de banco, porque é toda uma outra coisa, né? Nossa, é uma questão que todo mundo fala, ó, o empresário tá ganhando dinheiro, tá lotado. Bicho, a turma vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Exatamente. E aí a Gabi, então, vai fazer a questão de mercado, contador, questão de contador, banco. Acorda de madrugada pra ir no Ceasa. Correr e eu vou pro escritório, né, velho? Eu vou pro escritório. E assim vai conciliando. E vai trabalhando. Nas quarta-feiras eu vou pra lá no final do dia, que daí a gente faz sardinha escabeche e tal. Mas tô no escritório, tô lá e tal. Aí quando tem júri não tem como. Daí tem que viajar, né?
Ou não, às vezes o júri é aqui mesmo, né? Mas tem júri que começa às 8h30 da manhã e termina 1h, 2h da manhã, né? Nossa. O último júri que eu fiz, nós começamos às 7h30 da manhã, foi na comarca de Santa Fé. Uhum. Nós começamos às 7h30 da manhã e ele foi até as 2h30. Da manhã? Da manhã. Mas foi até as 2h30, tá? Porque nesse júri eu também estava como assistente do promotor, assistente de acusação. Uhum. Aí eu tenho um advogado que chama eu de acusador particular. Né? Eu estava como assistente de acusação e aí nós não voltamos para a réplica. Uhum. Né? E daí, quando a gente não volta para a réplica, a defesa também não volta para a tréplica. Entendi. Uhum. Né? Que é um outro assunto que nós não entramos nesse detalhe. Uhum. Então, depois vem a aquisitação dos jurados e tudo mais, e o juiz prolata a sentença. Mas às vezes se alonga tanto assim porque os jurados não estão conscientes não, que eles cara, estão em dúvida ou é porque é o processo mesmo? Não, é o processo mesmo. Depende da quantidade de testemunhas que você tem para ouvir. Entendi. Tá? Então você pega um processo lá que você tem 30 você pode arrolar até 5 testemunhas por crime. Vamos pôr assim. Você pega um cara que cometeu um monte de crime. O cara está respondendo lá por homicídio, por ocultação de cadáver, por porte ilegal de arma, por porte de droga, você está entendendo? Por tráfico. Porque mesmo que seja um crime comum, ele vai para o plenário. Tá? Ele tem que ser julgado junto com o crime de homicídio. Entendi. Tá? Então, aí vai aquela... vai aquela leira de crime. Então, você pode arrolar lá 10 testemunhas, 15 testemunhas. Nossa. Né? Às vezes são mais de um réu. Tá? Então, se você levar ali meia hora para ouvir cada testemunha, você imagina, vai o dia inteiro você ouvindo testemunha. Aí para almoçar, para jantar. Tem aquele recesso. Tem um cafezinho ali. Aí começam os debates, né? Quando é um réu só, é 1h30 para acusação, 1h30 para defesa. O promotor pode voltar para a réplica mais 1 hora, o advogado para a tréplica mais 1 hora. Né? Quando são mais de um réu, então são 2h30 para acusação, 2h30 para defesa. Né? Então, réplica mais 1h30, tréplica mais 1h30. Então, daí você vai somando os períodos aí e vai longe. Fica ali. É cansativo, cara. Imagino. É cansativo. Mas, tá? Pra não ficar tão cansativo o nosso programa, é que na verdade eu tô me divertindo, mas tá muito bom. Mas fica aqui meu agradecimento novamente. Xande, obrigado você, cara, pelo privilégio, pela sua e poder mostrar pra galera que o advogado criminal é gente como você. É gente como a gente. É gente como a gente. Né? Toma cerveja bastante. Mas é isso aí então, galera. Gente, obrigado. Desculpa aí, Duda. Obrigado, irmão. Só um último recado. Se inscreve lá, compartilha, curte e deixa um comentário. Se você quiser perguntar alguma coisa, eu tenho o contato do Silvestre. Qualquer coisa, já até uma desculpa pra mim ir lá comer e tomar uma cerveja com ele. Se alguém fizer uma pergunta, eu vou lá. Tomar cerveja, não vou nem ligar. Desculpa não, irmão. É só aí. É só aí. Cerveja eu gosto. Então, maravilha, gente. Você gosta da mulher? Gosta. E cerveja? Nossa. A gente vai ficando por aqui, gente. Obrigado, hein? Valeu. Deixa o like, hein? Até mais.